Ok, pessoal, voltando aí para mais uma aulinha com vocês. Ainda nesse tema da modernidade, né, que é o que é abordado aí no primeiro bimestre, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as vanguardas europeias, que são movimentos artísticos, mas que influenciaram a literatura moderna como um todo, né? Esses movimentos têm cada um uma característica específica, e hoje nós vamos falar de 5 desses movimentos. E essas características influenciaram diretamente o que vem ser feito depois pelos modernistas, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai entender aí o que é vanguarda, né? Qual o significado dessa palavra? Bom, se a gente pensar no exército, por exemplo, a vanguarda do exército é um destacamento de soldados que vai à frente para preparar o terreno, para observar os melhores lugares, por exemplo, para as tropas acamparem, não é? Por exemplo, locais onde tem água, né? Onde tem a possibilidade de se montar um acampamento. Dentro da literatura e dentro da arte, vanguarda é o nome que se dá a um conjunto de tendências que vem se opor às tendências que estão ali já vigentes, principalmente no campo das artes, para preparar o terreno para que algo novo possa surgir, tá? Bom, então esses movimentos eles vêm para preparar o terreno para que o modernismo possa surgir no mundo. Os textos seguintes registram alguns dos princípios fundamentais dos movimentos de vanguarda europeus do início do século XX. Quando a gente fala de vanguardas europeias, obviamente elas aconteceram na Europa, né? A Europa era o berço da arte, e é a arte que surgia na Europa, depois ela era, vamos dizer assim, exportada para todos os outros países. A gente vai ter como foco da arte aí a Alemanha, a França, né, que são os principais produtores de arte. Nós temos Portugal também com grandes artistas e tudo mais. Bom, essas manifestações artísticas, elas surgiram em torno da Primeira Guerra Mundial, compreendendo o período que antecede a Primeira Guerra e o período que sucede a Primeira Guerra, quando o mundo já se preparava para a Segunda Guerra Mundial. Esse fato de ser movimento entre guerras faz com que esses movimentos sejam um pouco radicais nas coisas, até um pouco destrutivos, né? Porque a guerra, geralmente, né, a gente consegue entender que uma guerra promove destruição, promove massacre, né? Então esses movimentos, eles eram irônicos, né, críticos e um pouquinho destrutivos. Vocês vão poder perceber nas características de cada um deles, tá? Bom, o primeiro movimento que nós vamos falar aí, não é? É o futurismo. Olha que interessante o nome. Futurismo. Ele surge em 1909. E qual é o objetivo do futurismo? Seria, na verdade, antecipar algumas características para que a literatura tivesse um ar mais... A literatura e a arte, né, enfim, tivessem um ar mais moderno, mais com cara de futuro mesmo. É interessante que esses caras eram visionários, quer dizer, eles enxergavam o que eles queriam que acontecesse no futuro, né? Aí tem um trechinho do Manifesto Futurista, do Philippe Tommaso Marinetti. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminé de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. Bom, você viu que ele fala de coisas assim que representam a modernidade, né? As máquinas, os motores, né? Bom, esse movimento apresenta uma versão dinâmica da realidade, quer dizer, ele não se preocupa em representar como se fosse uma fotografia, mas a preocupação em representar, por exemplo, o movimento, né? Vocês vão poder ver em algumas obras aí. O verso no futurismo agora é livre. Diferente do que acontecia lá no parnasianismo, em que você tinha que fazer versos com o mesmo tamanho cada um, né? Por exemplo, se você escolheu fazer versos decassílabos, que são os versos de 10 sílabas poéticas, você tinha que fazer todos os versos com 10 sílabas, isso no parnasianismo.
Aqui o verso é livre, então você pode fazer um verso com 30 sílabas poéticas e o seguinte ter 3 sílabas. Entendeu? Então isso é livre, é a critério do próprio poeta, tá? A imaginação aqui agora é sem fios, ao contrário do que acontecia no parnasianismo, e a palavra é posta em liberdade. Quer dizer, não é mais a palavra que serve ao poeta, mas o poeta é um escravo da palavra, então a palavra é livre, tá? Portanto, vai ter algumas palavras, por exemplo, que são meio que inventadas, né? São neologismos, a gente chama de neologismos. A valorização da máquina, da velocidade e dos símbolos. Tudo que lembre aí uma versão futurista das coisas. A destruição da sintaxe. Por que destruição da sintaxe? O que é sintaxe, né? A sintaxe é a parte da gramática que estuda a relação que as palavras estabelecem dentro da frase, tá? E por que a destruição da sintaxe? Porque a sintaxe lembra algo tradicional, né? Que é a língua, a norma culta. Destruir a sintaxe dá uma ideia mais de futurismo, né? A abolição dos adjetivos, dos advérbios, das pontuações e das conjunções. Por quê? Porque os parnasianos valorizavam tudo isso. Destruição de coisas que lembrem o passado, museus, bibliotecas, etc. Olha, é uma destruição filosófica, tá? Não significa que esses caras destruíam no sentido literal da coisa, né? Significa que eles queriam esquecer tudo aquilo que já foi feito, ou seja, tudo aquilo que estava no museu e tudo aquilo que estava nas bibliotecas deve ser esquecido para que se possa produzir algo novo, tá? Porque senão nós não vamos ter futurismo, nós vamos ficar apegados ao passado. Enquanto o parnasianismo se voltava para a tradição clássica, o futurismo quer criar algo novo, tá? Bom, vamos lá então. Aqui nós temos a estética da destruição, que é são trechos do Manifesto Futurista do Filippo Tommaso Marinetti. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a eternidade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto perigoso, a bofetada e o soco. Olha a questão da violência aí, né? Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Olhem-nos, nós não estamos esfaldados, nosso coração não tem a menor fadiga, porque ele está nutrido pelo fogo, pelo ódio e pela velocidade. Isso espanta? É que você não se lembra mesmo de ter ouvido. Olha, quanta coisa aqui nesse texto, né, que assusta um pouco. Aqui tem muita crítica, tem muita ironia, né? Porque a sociedade vivia um período muito complicado, que era o período das guerras. Então, esses movimentos representam essa ironia e essa violência dentro desses ideais aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos um quadro. Vocês podem perceber que tem uma mulher caminhando com um cão, né? Ele está aí numa corrente. Você pode perceber o movimento dentro dessa obra. Os pés dessa mulher, né, estão desenhados em vários sobrepostos, assim, várias imagens sobrepostas. O rabinho do cão, as patas do cão também estão bem, né? Para representar o quê? O cachorrinho está correndo veloz aí, né? Nesse passeio. E ele está representando não o passeio da mulher e do cão, ele está representando o movimento que acontece durante esse passeio, né? É do Giacomo Balla, de 1912. Depois nós vamos ter outro aqui, já Automóvel Correndo, também do Giacomo Balla, só que 1913. Vocês não conseguem perceber muita coisa aí, mas percebem que tem espirais, né? E por trás desses espirais, a gente tem uma figura
que parece um vagão. Pode ser um vagão de um trem, pode ser um vagão de um bondinho, aqueles que passavam na cidade. Agora, a tela chama automóvel correndo. E onde é que está o automóvel? Né? A gente percebe pelas espirais que esse automóvel passou. E nós não temos mais o automóvel ali, ele já passou. O que nós conseguimos ver é o vento que formou-se. Quando um carro passa correndo, por exemplo, na rua, a gente não consegue ver o movimento das folhas no chão, por exemplo, não levanta poeira. É como se o artista quisesse representar isso, essa velocidade desse carro, né? Por isso que ele representa a partir desses espirais. E a gente percebe ao fundo que tem algumas pessoas sentadas na janela desse vagão, não é? Na próxima tela que a gente vai ter aqui, nós vamos ter o quê? Velocidade de uma motocicleta, também do Giacomo Balla, de 1913. Percebam que da mesma forma a gente tem espirais representados aí. É como se a motocicleta tivesse passado e a gente só conseguisse perceber esses espirais que formaram quando ela passou. Quero chamar a atenção de vocês para o eixo da motocicleta que está ali no meio, né? Parece um cabo de vassoura ali no meio. Seria o eixo e os espirais são formados pelo movimento da roda, né? Da motocicleta que passou também. Bom, próximo movimento é o cubismo. O próprio nome já indica para a gente do que se trata, né? Cubo. E o que é um cubo? É uma forma geométrica. Bom, esse movimento ele propõe a desconstrução das figuras e das imagens e a sua reconstrução a partir de figuras geométricas, né? Essas figuras geométricas nem sempre são representadinhas, bonitinhas, certinhas. Às vezes são planos superpostos, né? Umas sobre as outras, tá? Bom, vamos ver aí o que tem nesse movimento, né? Os grandes poetas e os grandes artistas têm por função social remover continuamente a aparência que reveste a natureza, aos olhos dos homens. A ordem que aparece na natureza é que é senão um efeito da arte. Logo se evaporaria, tudo se desmancharia no caos. Não mais estações, não mais humanidade, não mais vida. E a escuridão reinaria para sempre. Os poetas e os artistas determinam e consertam a imagem de sua época, e docilmente o futuro se amolda a seu gosto. Então é mais ou menos essa ideia, quer dizer, eu vejo as coisas e eu vou reconstruí-las para que elas não se desmanchem, não se evaporem, não sumam no caos, né? O principal representante desse movimento é o Pablo Picasso, que tem obras assim reconhecidíssimas. A gente vai inclusive ver algumas obras dele, tá? As imagens são fracionadas, quer dizer, são quebradas, enfim, frações, e em planos superpostos. Os pedacinhos são colocados uns sobre os outros. Estrutura nominal. O que significa estrutura nominal? Aboliram-se os verbos, tá? Somente adjetivos, substantivos e tudo mais. Invenção de palavras, mais uma vez o neologismo, né? Neologismo é quando eu invento uma palavra que eu quero que signifique algo diferente, ou quando eu junto duas palavras, ou quando eu crio uma palavra que não tem nada a ver. Nem sempre o neologismo dentro da literatura vai ter significado. Pode ser uma palavra que represente alguma ideia nova, ou pode ser uma palavra que não represente coisa nenhuma. Por isso, o ilogismo. O que significa ilogismo? A falta de lógica, né? Às vezes tem uma palavra lá que não tem significado nenhum, só no contexto é que você vai conseguir entender alguma coisa ali, né? Subjetivismo, quer dizer, tudo é subjetivo, você pode interpretar à sua maneira. Humor através de uma linguagem mais ou menos caótica, né? O caos é meio que matéria de construção no cubismo, tá bom? Então vamos ver esse texto aqui, ó, Anatomia do Monólogo, José Paulo Paes. Bom, em primeiro lugar eu quero explicar para vocês o que é um monólogo, né? Monólogo é o contrário de diálogo. Diálogo é quando tem duas pessoas conversando. Monólogo é quando uma única pessoa fala. Nesse caso, por exemplo, eu estou fazendo um monólogo, né? Agora, de qual monólogo se trata aqui, né?
Existem vários monólogos, se a gente for pensar nas obras teatrais aí, existem vários monólogos. Mas de qual monólogo José Paulo Paes está falando aqui? Então vamos ver como ele construiu esse texto dele, tá? Ser ou não ser? Er ou não er? R ou não R? Ou não? Ona. Percebam, ser ou não ser. Não sei se vocês se recordam, mas ser ou não ser faz parte de um monólogo do Hamlet, de William Shakespeare, né? Hamlet era um jovem príncipe que tinha certas dúvidas a respeito da questão de subir ao trono e tudo mais. A família dele era bastante conturbada, então ele tinha esses problemas. Em um momento da peça, ele pega um crânio e faz uma discussão com ele mesmo. Ser ou não ser, eis a questão, né? Ele estava segurando um crânio na mão de alguém que já foi um ser humano, um ser vivo um dia, mas que hoje não é mais. E ele é um ser humano, ele também tem um crânio ali, né? Mas ele meio que se confunde com aquilo que ele está vendo. Ser ou não ser? Eis a questão. Será que eu tenho o direito de abdicar do trono? Porque eu nasci para ser um príncipe. E se eu deixar de ser príncipe, será que eu não deixo de exercer a minha função? Exercer aquilo para o que eu nasci, né? Então, esse texto do José Paulo Paes, ele vai fazendo uma brincadeira com esse ser ou não ser do Hamlet e vai criando um conceito novo. Olha, se vocês perceberem, ser ou não ser, primeiro ele tira o S, então fica er ou não er. Depois ele tira o E, R ou não R, não tem como a gente pronunciar isso aí de outra forma. Depois ele tira o R, fica ou não. Aí depois ele faz uma junção de ou não e transforma em onã. Quer dizer, perdeu o U e perdeu o O, tá? Agora, o que significa onã? Qual a lógica dessa palavra? Fora do contexto, onã não significa nada. Mas se a gente analisar essa palavra dentro desse poema, a gente chega a uma conclusão interessante. Obviamente, uma conclusão subjetiva, que diz respeito à nossa maneira de interpretar o texto. Para mim, né, o texto ser ou não ser indica o momento da vida em que nós temos várias dúvidas, vários questionamentos, né? Pode ser a juventude, por exemplo, em que nós temos muitas confusões, muitos conflitos, não é? Muitas perguntas ainda não respondidas. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos envelhecendo e vamos resolvendo algumas questões e outras questões não vamos resolvendo, vamos deixando para trás. Portanto, o texto vai perdendo caracteres, né? Primeiro perde o S, depois perde o E, depois perde o R e assim por diante, até chegar num momento da vida em que não há mais questionamento algum, que é o momento do onã. Agora, o que seria o onã? Bom, eu imagino que talvez vocês já tenham compreendido que o onã seja a morte. A morte, o fim, o lugar onde não tem mais lógica, não é? E se a gente for pensar bem, esse texto ele é bastante cubista, além dessa questão do ilogismo, o formato dele, né? Se a gente for observar, ele forma um triângulo, tá? E esse triângulo aponta para baixo, justamente para o solo, a morte, o túmulo, o chão. Ok. Observando agora uma tela do Pablo Picasso, chamada Les Demoiselles d'Avignon, de 1907. Nessa tela, Pablo Picasso representa 5 prostitutas. E se vocês perceberem, elas estão nuas, tá?
Duas delas, essas duas da direita, a que está sentada e a que está em pé aqui da direita, tem o rosto parecido com máscaras africanas, né? Ele fez de propósito esse rosto aí. As duas do meio tem o rosto de mulheres da vila onde o Pablo Picasso nasceu. E a outra, o rosto de etnias africanas mesmo. Nós temos uma natureza morta aí no meio da tela. O que seria uma natureza morta? São frutas, né? Nós temos o que parece ser uma melancia, duas peras, aparentemente, e um cacho de uvas, né? Enfim, percebam que elas estão desenhadas com formas pontiagudas, né? Geométricas, assim, meio geometrizadas, né? Não necessariamente formas geométricas bem definidas, mas aparentemente nesse sentido. Bom, depois nós vamos analisar essa tela. Essa aqui já parece bem mais, né? Mulher com bandolim, também do Pablo Picasso. Essa mulher parece sair da parede, né? Parece que ela estava numa parede de pedras e ela saiu de dentro da parede tocando esse bandolim, tocando esse instrumento aí, tá? Também é construído a partir de figuras geométricas, né? Linhas retas, linhas curvas, enfim. O próximo é o retrato de Pablo Picasso, quer dizer, agora ele foi retratado pelo Juan Gris, tá? E aí a gente percebe melhor as formas geométricas. Percebam que o Pablo Picasso está segurando na mão uma paleta de cores. O que é uma paleta de cores? É aquela paleta que você passa a tinta, mistura a tinta, né, e tal, para poder pintar a sua tela. Então, provavelmente ele estava pintando, né? A gente percebe os botões do paletó, né? Enfim, um rosto um pouco deformado, né? Mas é isso que o cubismo fazia, né? Esse outro aqui é bastante confuso, chama Homem num Café, do Juan Gris também, em 1914. Aí nós temos um homem lendo jornal e na frente dele tem uma caneca. Não sei se vocês vão conseguir perceber bem essa imagem, mas esse homem está de chapéu e a gente percebe a mão dele segurando o jornal. É bem confuso, vocês têm que prestar bastante atenção para entender. E por trás do homem tem a sombra dele, que é aquela parte mais escura ali, tá? Bom, o chapéu tá bem acima do jornal, tem um pouco do braço dele ali de paletó, roupa azul, enfim. Meio complicado de se entender, né? Bom, próximo movimento, expressionismo, de 1910. Esse movimento, ele tem um pouco como característica a distorção das imagens, né? Olha lá, a Terra é uma paisagem imensa que Deus nos deu. Temos que olhar para ela de tal modo que ela chegue a nós sem deformação. A realidade tem que ser criada por nós. O universo total de artista expressionista torna-se a visão. Ele não vê, mas percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, estrutura. Cada homem não é mais indivíduo ligado à obrigação, à moral, à sociedade. Nesta arte ele se torna somente o mais grandioso ou o mais humilhado. Ele se torna homem. Esse movimento ele vai trazer à tona os sentimentos dos seres humanos. Só que ele busca os sentimentos mais sombrios, né? A dor, a tristeza, a fome, o medo. Então, assim, são coisas bem pesadas mesmo que o expressionismo tenta retratar, né? O desespero, aquela coisa assim bem... O grande representante desse movimento, o movimento expressionista, é o Van Gogh. É aquele cara que cortou a orelha, né? Numa crise de criatividade, ele decepou a própria orelha. É a expressão das emoções e do mundo interior do homem, usando a distorção violenta, a cor forte e o traço exagerado, né? A maior representante, Anita Malfatti, ela fez uma exposição em 1917 no Brasil, trazendo essa arte, e ela foi extremamente criticada pelo Monteiro Lobato. A Anita,
apresentava obras expressionistas e o Monteiro Lobato era bem tradicionalista. Então, quando ele vê aquilo, ele fica escandalizado e escreve um artigo no jornal chamado Paranoia ou Mistificação, a propósito da exposição Malfatti. E aí acaba com a Anita Malfatti. E o pior é que eles eram do mesmo grupo de amigos, assim. E a Anita Malfatti fica extremamente chateada com a crítica que ela recebe e a ponto de querer desistir de participar da Semana de Arte Moderna depois. Alguns amigos é que acabam convencendo a Anita Malfatti a voltar a fazer parte desse grupo, né, para participar da Semana de Arte Moderna. E o Manuel Bandeira, na verdade, se envolve para convencê-la a participar da Semana de Arte Moderna, porque ela ficou extremamente chateada com a crítica que o Monteiro Lobato fez. Uma das características é a percepção, quer dizer, o artista tem que perceber os sentimentos daquilo que ele vai retratar para poder pôr na tela, né? O artista não descreve, ele acumula vivências. Então, quer dizer, eu não vou simplesmente pintar a tela por pintar a tela. Eu vou observar quais são as vivências que tem ali, que eu quero representar essas vivências. Interessa ao artista exteriorizar as sensações, captar o que está além dos fatos. Aí nós temos um texto de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um cara extremamente complexo, tá? Depois eu vou ter que falar sobre ele especificamente, porque o Augusto ele escreveu um único livro, um livro chamado Eu. E nesse livro você consegue encontrar textos que são assim bastante parecidos com o parnasianismo, mas também tem textos muito próximos do simbolismo e textos que são assim extremamente modernos. O Augusto dos Anjos ele só não pode ser considerado modernista porque ele morre antes da Semana de Arte Moderna, então não tem como classificá-lo como modernista. Ele morre em 1914 e a Semana de Arte Moderna só vai acontecer em 1922. A história do Augusto dos Anjos é assim bastante complicada, ele sofreu muito. E aí ele tem textos que falam de coisas assim bem, como que eu posso dizer, de mau gosto mesmo, tanto que ele ficou conhecido como o poeta do mau gosto. Nesse texto, Psicologia de um Vencido, ele descreve uma pessoa em depressão. Você consegue perceber claramente que essa pessoa está aqui quase se sentindo morrer, tá? Então olha só, Psicologia de um Vencido, Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Bom, olha isso, ele começa falando, eu, filho do carbono e do amoníaco. Quer dizer, ele já traz aí termos que são bastante científicos, né? Termos que são utilizados lá na química. Monstro de escuridão e rutilância. Quer dizer, ele se sente um monstro horrível, né? Isso é sentimento. Isso é a maneira como ele se vê, como ele se sente. Isso é depressão, tá, gente? Sofro desde a epigênese da infância. O que é a epigênese da infância? É desde o útero da mãe dele, porque a epigênese é antes do início. Antes do início da infância dele, só pode ser no momento em que ele era feto. Então, desde quando ele era um feto, de quando ele estava na barriga da mãe, ele sofre a influência má dos signos do zodíaco. Então, os signos do zodíaco influenciam a vida dele de maneira negativa. Profundissimamente hipocondríaco. Hipocondríaco é aquela pessoa que tem mania de doença, tá? Se ela ouve falar sobre uma doença nova, ela já começa a sentir os sintomas, né? Este ambiente me causa repugnância.
Ele sente nojo do lugar onde ele está. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia. Quer dizer, ele tem ânsia ali daquele lugar. Uma ânsia atrás da outra. E essa ânsia é parecida, análoga, significa parecida, com a ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Um dos sintomas da pessoa que tem problemas cardíacos é sentir ânsia de vômito, né? Então, quando ela está passando pelo problema e pela crise, né? Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Olha como ele descreve o verme. O verme é um operário das ruínas. Quer dizer, o verme trabalha naquilo que já não tem mais vida, já está destruído. E ele fala, o verme come o sangue podre das carnificinas e declara guerra à vida em geral. O que o verme faz? Anda a espreitar meus olhos para roê-los. E há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. O verme já percebeu que ele está mal, que ele está ruim, depressivo, e está espreitando os olhos dele para roer os olhos dele, e só vai deixar os cabelos, porque o verme não consegue comer os cabelos. Na frialdade inorgânica da terra, quer dizer, a terra é fria e inorgânica, né? Bem radical esse texto, né? Olha só, esse quadro é bastante famoso, chama O Grito, Edvard Munch, 1893. Esse quadro foi roubado, não sei nem se já foi encontrado, mas ele tinha sido roubado recentemente. Esse quadro é a expressão do Psicologia de um Vencido, do Augusto dos Anjos, né? Um cara que está fazendo um passeio numa ponte e de repente grita, para no meio do caminho para gritar. Você percebe que lá no fundo tem duas pessoas esperando, ou duas pessoas que estão indo, não sei, né? E o ambiente está bem distorcido, né? Olha as cores fortes que o expressionismo utiliza, né? Então o expressionismo é a distorção violenta, a cor forte, exagerada, né? Depois, esse quadro eu acho muito interessante, porque ele na verdade não é só um quadro, ele é uma série, tá? A série chama Retirantes, e é do Cândido Portinari, um brasileiro, tá? Famosíssimo. Esse quadro foi pintado em 1944 e representa o povo nordestino que sofria com a seca, né? Você pode ver uma família aí, essa família está saindo do alto sertão ou do meio do sertão para tentar sobreviver provavelmente no litoral. E está composta de 9 pessoas. Agora você percebe que estão passando muita fome. Olha o bebê no colo da mãe, né? A mãe é essa do meio que está com uma trouxa na cabeça e segura um bebê enrolado num pano branco. Esse bebê, ele parece mais um cadáver, uma caveirinha, né? De tão magrinho que ele é. Nessa tela, eu li isso uma vez. O único que tem a possibilidade de sobreviver é esse menino que está à direita, mais barrigudinho, porque ele está usando uma camiseta xadrez. E isso significaria que ele vai dar o checkmate na vida. Percebam que essa família vai ser retratada no próximo quadro, na próxima tela, mas ela já vai estar menor, quer dizer, já vai ter morrido mais gente, né? Olha isso, pessoal. E a gente percebe que é a mesma família, principalmente pelo formato do vestido da menina, tá? É o mesmo vestido, ela está usando o mesmo vestido. Só que aqui ele já está mais transparente e mais puído, né? Já tem remendos e tudo mais, porque é o único que ela tem. Eu vou voltar a tela para vocês poderem perceber que o vestido dela está no mesmo formato, inclusive é a mesma cor. Só que aqui não tem nenhum remendo. Se você perceber lá no outro, já tem uns remendos bem grandes assim no vestido dela, né? E esse quadro vai chamar Criança Morta. Percebam que a família já reduziu. Naquele outro, na primeira tela, nós tínhamos 9 integrantes na família. Agora nós só temos 5 integrantes vivos, né? Percebam a distorção, a cor forte, né? O traço exagerado, olha as lágrimas dessa família, né? Parece que está chovendo no rosto delas,
né? E o menino que estava com a camiseta xadrez, agora já não está mais com a camiseta xadrez. Quer dizer, nesse quadro o destino dele já não está mais garantido, né? No outro parecia que estava garantido, nesse já não está. No chão nós temos uma moringa, que é aquelas coisas em que colocava água para carregar, né? Que a família carregava água porque eles estavam no lugar seco, né? Bastante seco, aliás. Esse outro quadro chama-se Enterro na Rede, também do Cândido Portinari. Enterro na rede era um hábito que se tinha muito no Nordeste, né? Quando a família não tinha dinheiro para pagar o caixão ou para comprar um túmulo no cemitério, eles colocavam o parente morto na rede e saíam em procissão até um lugar ermo, faziam uma cova e enterravam a pessoa ali na rede mesmo, enrolada na rede, tá? Percebam, olha o tamanho do pé dessa mulher que está ajoelhada aí, né? Ela chora, provavelmente tem uma outra ajoelhada na frente também, chorando com as mãos assim, levadas ao rosto, né? E 2 homens carregando o cadáver na rede. Enfim, dadaísmo. Esse movimento, olha o nome, dadaísmo. O que significa dadaísmo? Nada. O nome do movimento teria vindo são 2 possibilidades. Teria vindo de um bebê, quando aprende a falar, dá, né? Ou de cavalo de madeira, que em francês seria uma palavra que significava cavalo de madeira, cavalo de brinquedo, né? Enfim, não se tem muita certeza a respeito disso. Bom, a arte precisa de uma cirurgia. Eu sou contra os sistemas. O melhor do sistema é aquele que tem por princípio nenhum princípio. No fundo, é tudo merda. Que cada homem grite a um grande trabalho desmeiteiro negativo a executar, varrer, limpar. Ser dadá é ser anti-dadá. Olha que estranho, né? A gente percebe que há muita contradição nesse texto. E é uma das características do movimento, justamente ser contraditório. Por quê? Porque a sociedade é contraditória, né? A sociedade é uma coisa assim que não tem explicação. As pessoas são extremamente contraditórias, né? Não são lógicas. Então, por que o movimento tem que ser lógico? A ideia é bem essa mesmo. O dadaísmo foi um movimento artístico originado em Zurique, em 1915, no período da Primeira Guerra Mundial, que visava denunciar os horrores da guerra e a loucura da sociedade da época. A palavra dadaísmo foi tirada ao acaso do dicionário de francês, derivando da palavra dada, cavalo de brinquedo, ou também dos sons iniciais de um bebê aprendendo a falar, né? As principais características do dadaísmo são o nonsense, ou seja, a irracionalidade, a ilógica, a anti-arte. Os artistas dadaístas trabalhavam com o acaso, a ironia e a crítica. A colagem começou a ser considerada arte por meio das obras dadaístas, já que a utilizavam muito. Os críticos artísticos da época condenavam as colagens, pois era algo já feito, pré-estabelecido, e portanto não era arte. O dadaísmo gritava, berrava a loucura social, dizendo que não é arte, que não tem sentido, e sim essa sociedade. E foi extremamente criticado, mas conseguiu seu lugar, acabando com preconceitos. Características desse movimento: a apologia ao absurdo e ao incoerente. Propõe a destruição do ambiente. Por quê? Porque é a partir da destruição do ambiente que você vai conseguir fazer arte para o dadaísta. Então é a partir dos escombros que a gente consegue fazer arte, naquilo que sobrou depois que a guerra aconteceu. A ausência de equilíbrio, quer dizer, os caras não são equilibrados, vocês vão perceber que tem coisa doida mesmo no dadaísmo. Irreverência, quer dizer, eles são voltados para o humor também, né? A crítica tem que ser feita com humor. Linguagem improvisada, quer dizer, bem improvisada mesmo, vai ter coisa que meio, né, coisas absurdas aí. Muita onomatopeia, né? Explora o uso de neologismos, quer dizer, palavras novas, e nem sempre as palavras aqui, principalmente no dadaísmo, nem sempre os neologismos têm significado, né? A aproximação com o mundo dos loucos. Bom, só pode ser loucura mesmo você pegar um dos troços da guerra e querer fazer arte com base neles, né? Vamos lá, então.
Aqui a receita para fazer um poema dadaísta do Tristan Tzara. Olha que doido. Pegue um jornal. Pegue uma tesoura. Escolha no jornal o artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Gente, que loucura. Você pega um artigo, recorta, pega as palavras, coloca num saco, chacoalha e vai tirando e vai escrevendo na ordem. E isso é um poema original. Provavelmente não vai fazer sentido, mas não interessa. Não importa que as pessoas não compreendam aquilo que você escreveu. Importa que você escreveu. Tá? Olha lá. Essa obra ficou bastante famosa, né? Isso é um mictório. O Marcel Duchamp pegou esse mictório, escreveu lá, assinou, fez uma assinatura e pôs na exposição. E o nome dele é A Fonte. Agora eu pergunto, o que é uma fonte? Uma fonte é algo que jorra água, um objeto, né? Um objeto geralmente artístico, pode ser um querubim, pode ser um vaso, alguma coisa que jorre água. Agora, essa fonte, se ela é um mictório, o que ela jorra? Já sabem, né? É porque é isso que a sociedade merece na visão do artista. A sociedade é tão hipócrita, né, que não merece uma fonte maravilhosa, bonita, jorrando água. Merece um mictório jorrando urina, né? Depois, aqui esse também ficou bastante famoso, foi até roubado original, ou se perdeu. Algumas pessoas acham que depois da exposição confundiram isso com lixo e jogaram fora. Enfim, desapareceu. Até hoje ninguém sabe onde é que foi parar, tá? Chama roda de bicicleta. Olha, o dadaísmo tem por objetivo tirar a utilidade das coisas. Aí nós temos uma bicicleta e um banco, mas você não pode usar mais nenhum dos dois. Pronto. Tá feita a obra dadaísta. Entenderam a apologia ao absurdo? Quer dizer, isso é meio absurdo pra gente, né? Não tem utilidade nenhuma. Mas o objetivo é justamente esse. A arte não tem que ter utilidade prática. Surrealismo. Aqui o último movimento dos 5 que a gente vai tratar nessa aula. O surrealismo começa aí em 1924 e o principal objetivo do surrealismo é misturar sonho e realidade, né? Então vamos lá. Mandem trazer algo com que escrever, depois de se haverem estabelecido em um lugar tão favorável quanto possível a concentração do espírito sobre si mesmo. Ponham-se no estado mais passivo ou receptivo que puderem. Escrevam depressa, sem assunto pré-concebido, bastante depressa para não conterem e não serem tentados a reter. A primeira frase virá sozinha. Isso parece assim uma coisa assim que você vai receber, né? Uma abdução, uma coisa meio uma profecia. Então a poesia, ela acaba tendo um caráter bastante místico, né? É como se o poeta não fosse escrever pensando, raciocinando. É como se a poesia viesse sozinha na mente dele. Então é uma profecia, ele está recebendo alguma coisa superior ali. A valorização o surrealismo valoriza a intervenção fantasiosa na realidade. O sonho e a fantasia estão sempre misturados aqui, tá? Vocês vão poder perceber que é tudo muito mesclado, né? Ressalta o automatismo contra o domínio da consciência, quer dizer, as coisas têm que ser feitas de maneira automática. Você não pode estar consciente ao fazer uma obra de arte, tá? As formas da realidade são completamente abandonadas. Quer dizer, quando eu vou fazer uma obra de arte, também não tenho que me prender àquilo que é real ou que não é, né? Se eu quiser fazer um elefante de 50 metros de altura e um homem ali do lado dele com 50 metros, também tudo bem, não tem problema nenhum. A arte tem que ser livre,
né? E você faz um elefante grande, um prédio pequeno, enfim, né? Não interessa. Explora o inconsciente, o sonho, a loucura, aproxima-se de tudo que fosse antagônico à lógica e estivesse fora do controle da consciência, tá? Então, o sonho é matéria-prima do surrealismo. Vamos lá? Noturno, João Cabral de Melo Neto. Percebam como esse texto é muito maluco. Parece um sonho que começa de um jeito, passa para outra coisa e assim por diante. O mar soprava sinos. Os sinos secavam as flores. As flores eram cabeças de santos. Minha memória cheia de palavras, meus pensamentos procurando fantasmas, meus pesadelos atrasados de muitas noites. De madrugada, meus pensamentos soltos voaram como telegramas. E nas janelas acesas toda a noite, o retrato da morta fez esforços desesperados para fugir. Que coisa mais maluca é essa, né? Algo que parece um sonho mesmo, tanto que chama noturno, quer dizer, provavelmente ele estava dormindo, né? O mar soprava sinos, como assim? Né? Soprar é algo que os seres humanos fazem, né? Não sei se tem algum animal que sopra, mas é algo que os seres humanos fazem. E o mar soprava os sinos, e os sinos secavam as flores. Olha que coisa maluca. E as flores eram cabeças de santos. Minha memória cheia de palavras, meus pensamentos procurando fantasmas, meus pesadelos atrasados de muitas noites. Essa frase é interessante, significa o quê? Meus pesadelos atrasados de muitas noites é porque ele não dormia. E por isso que os pesadelos estão atrasados, porque se ele dormisse, ele teria pesadelos, né? De madrugada, meus pensamentos soltos voaram como telegramas. Por que voaram, né? Porque um telegrama é uma coisa rápida. Se eu passar um telegrama para alguém, ele recebe em minuto, pouco tempo depois, né? E nas janelas acesas toda a noite, o retrato da morta fez esforços desesperados para fugir. Estranho, né? Bastante estranho. João Cabral de Melo Neto era brasileiro, tá, gente? Não que o fato do texto ser estranho tenha alguma coisa a ver com ele ser brasileiro, mas tudo bem. Continuando. Aqui nós temos um quadro do Salvador Dalí. Esse cara é muito famoso, assim, ficou muito famoso no mundo das artes. Até porque, assim, ele não era só pintor, ele era escultor, ele foi cineasta, o cara fez muita coisa. E é aquele cara doidinho que vocês provavelmente já devem ter visto, com um bigodão imenso, assim, comprido, né? Às vezes dividido em dois, umas coisas bem diferentes. Bom, essa tela tem muitas imagens aí, né? Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas. A gente tem um gafanhoto ali, numa figura que parece um rosto. Nós temos uma mulher, um homem que aparentemente está de roupas íntimas, né? E essa mulher está fazendo um gesto ali, todo um gestual sensual. No entanto, o homem não tem nenhum tipo de atração por ela, tá? E a gente vai entender por quê, tá? Nós temos um ovo abaixo desse gafanhoto, nós temos uma figura que abraça alguém que se transforma em rocha, enfim, várias imagens, e nós vamos entender trechinho por trechinho, porque aqui tem muita coisa, tem muito significado, tá? Então olha só, em primeiro lugar nós temos um anzol que prende a cabeça do grande masturbador. A cabeça do grande masturbador se transforma em um peixe fisgado por um anzol. O peixe, como o gafanhoto, é bissexual. Por sua forma alongada, tem conotações fálicas, que não estão presentes na cabeça, mas na forma pendurada no anzol, estabelecendo um desejo sexual em duas direções. O desejo. Olha só, essa figura que abraça alguém e alguém se transforma em pedra. A pintura do quadro coincidiu com o início do relacionamento de Salvador Dalí com Gala. Gala era a mulher de um amigo do Salvador Dalí, do Paul Eluard. Só que um dia, o Salvador Dalí era apaixonado por ela. E um dia eles vão passear na casa dele e ele tem uma noite com ela, apesar do amigo, né?
ele acaba traindo a confiança do amigo e fica com a mulher dele. E, segundo ele, teria sido a única vez que ele teve algum contato sexual com uma mulher, né? Ou com qualquer contato sexual, aliás, né? E foi aquela vez e só, né? Este homem que abraça uma rocha em forma de mulher recorda os primeiros passeios do casal pela Costa Brava. A mulher talvez esteja petrificada pelo influxo do leão Medusa situado sobre o casal, castigando o desejo sexual do pintor e inibindo qualquer impulso sexual. Só permanece a lembrança. Ou seja, nós vamos ver o leão Medusa já, mas o leão Medusa seria a própria consciência dele que acabou fazendo com que ele se sentisse mal, porque ele fez uma coisa errada, né? Ele traiu a confiança do amigo, tá? Olha só, o leão Medusa é isso aí. Na tela a gente não consegue perceber muito bem, mas quando aproxima a gente percebe bem. Eu vou voltar à tela para vocês verem onde é que ele fica, ó. Ele fica logo abaixo da mulher e abaixo dele está a imagem do rapaz aí abraçando a rocha, tá? Então vamos lá. O que significa esse leão Medusa aí? Ele simboliza o desejo sexual, os desejos mais selvagens e incontroláveis. Quer dizer, um leão é selvagem. Dali desenha um animal semelhante a uma medusa, quer dizer, com o cabelo da medusa, né? Como se fossem umas cobras e tal. Com a língua fálica como símbolo de castração. Percebam que a língua parece um órgão sexual masculino e a boca do leão está ali bem próximo para cortar, para impedir que ele cometa essa traição novamente, né? Depois nós vamos ter o regresso. Aí seria um homem olhando para o horizonte e lá na frente, aqui não dá para ver, mas lá na frente teria o quê? Duas pessoinhas assim pintadinhas. Quem seriam essas duas pessoinhas? O pai dele e ele quando criança. Quer dizer, ele teria saudades da infância, que era o momento que ele era mais feliz, e ele gostaria de voltar para esse momento, tá? Dali concebeu o quadro enquanto trabalhava em Paris, na montagem do filme Um Cão Andaluz. Ao voltar a Cadaqués, finalizou sob influência de lembranças da infância, que adquiriram outros significados. O personagem solitário caminha rumo ao horizonte, onde se encontram pai e filho seguros pela mão. Então, o personagem solitário seria o próprio Dali, e o pai e filho seria o Dali criança com o pai dele, né? O gafanhoto, não sei se vocês perceberam que tem um gafanhoto na tela, parece mais um grilo, né, na verdade. Bom, desde pequeno, Dali nutria pânico por gafanhotos, associados à inferioridade e ao horror. Sua posição no quadro remete também ao louva-a-Deus, que após o ato sexual corta a cabeça do macho. Era como ele se sentia castrado depois do que ele fez, né? Percebam que na bunda do gafanhoto tem um monte de formiguinha, tá? Imagina, gente, ali não dá para perceber, mas quando você pega uma reprodução dessa tela maior, dá para ver cada formiguinha desenhada. A impotência, olha só, aí chegamos na mulher, que seria a Gala, e o homem que está em roupa íntima aí, né? Dali chegou a dizer publicamente que só havia feito amor com uma mulher em sua vida. A escolhida foi Gala e a ocasião foi durante o verão de 1929, quando ela o visitou em Cadaqués com seu então marido Paul Eluard. Talvez o terror do ato sexual tenha incitado Dali a pintar um lírio, símbolo da pureza. Portanto, pode-se interpretar a masturbação como a forma mais pura para consumar o desejo sexual. Na verdade, não é, né, gente? Vamos lá. Dali, ele acaba não conseguindo mais ter nenhum tipo de relação porque ele se sentiu impuro pelo que ele fez, pelo que ele cometeu, né? Então, era a única forma de satisfazer os seus desejos carnais, tá? Olha lá. Esse quadro é muito louco. Chama Condição Humana, é do René Magritte, 1934. Nós temos aí uma janela e na janela nós temos pintada uma tela. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a tela está sobre um tripé. E a gente consegue ver inclusive a lateral da tela. Olha isso. A lateral da tela com as suas taxinhas, ó, né? E em cima da tela
algumas pessoas acham que isso é um chapéu, na verdade é a parte que prende a tela no tripé. E o tripé está aqui, ó, tá? Então é como se a realidade da janela invadisse a realidade da tela, tá? Por isso que a paisagem se completa na janela dentro da tela, tá? No próximo que ele pintou, também chamado A Condição Humana, você vai poder perceber muito bem isso, tá? Vamos lá. Agora, isso. Olha lá, esse daqui, pessoal. Nós temos uma praia e uma tela aí também encostada na parede. Olha, o tripé aí já dá para ver melhor, né? Na verdade não é nem um tripé, né? São 2 pés, enfim. Mas a praia invade a tela. É a mesma situação, também chama condição humana, né? É como se a paisagem externa invadisse. Isso é metalinguagem, né? É quando a arte fala sobre a própria arte, né? Olha lá. Esse quadro é muito doido, tá? Chama Aparição de um Rosto e de uma Fruteira em uma Praia. Salvador Dalí, 1938. No centro da tela nós temos um rosto, só que esse rosto é uma fruteira. Em cima dele tem aí umas peras, né? Esse mesmo rosto, ele aparece bem embaixo aí, ó. Aqui, ó, com as perinhas caídas no chão, né? Eu não sei se dá para vocês perceberem bem. E o rosto, ele está escondendo praticamente uma figura de um cão, né? Nós temos aqui a traseira do cachorro, né? A pata embaixo e aqui a cabeça do cachorro. Só que presta atenção. O que seria a coleira do cachorro, na verdade, é uma ponte. A cabeça do cachorro seria uma rocha, uma montanha. E o que seria o focinho, essa parte amarelada, na verdade é a areia da praia. E o olho é um túnel, né, no meio da rocha, algo que atravessa ali como se fosse um túnel, né? E tem outras tantas imagens nessa tela aí, que dá para ver pessoas, dá para ver um monte de coisas. Uma corda, um lençol dobrado, um prego, enfim. Tem muita informação nessa tela, né? Bem doido, né? Depois, esse quadro chama Visão Paranoica, de 1935, também do Dalí. Isso aí seria uma oca e teríamos aí algumas pessoas sentadas na frente dessa oca e uma pessoa deitada. Atrás nós temos uma vegetação aí, né? Só que se a gente virar essa tela, tá? Aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas se você vira a tela, você consegue... Deem uma pausa no vídeo e virem o celular de lado, vocês vão poder perceber que forma um rosto, tá? Essa parte arredondada seria a bochecha, e aí nós temos o nariz, o olho seria a cabeça da pessoa que está encostada lá, a parte ali, a vegetação forma o cabelo, enfim, seria um rosto, tá? Por isso uma visão paranoica, tá? Depois, aqui são duas telas interessantes. A Madonna de Porto Ligato. Madonna seria a representação de Maria, mãe de Cristo, né? Ela é chamada de Madonna. E no colo dela está o Cristo. Só que olha só, é uma figura toda vazada. O Cristo está flutuando no colo dela. E flutuando acima da mão do Cristo tem uma bolinha que representa o mundo. Acima da cabeça da Madonna, de Maria, tem aí um ovo e uma concha com um fiozinho d'água que liga esse ovo à concha. Não dá para perceber aqui nessa tela, mas tem um fiozinho d'água. Seria a pia batismal. Agora, por que Dalí pintava o ovo nas suas telas? Porque o ovo representa a vida, é símbolo da vida. É a única estrutura que consegue conservar um ser vivo fora do corpo de outro ser vivo, né? Porque os mamíferos, por exemplo, eles se reproduzem dentro do corpo de outro ser. Enquanto os répteis, por exemplo, eles botam ovos, né? As aves botam ovos. E aí o ovo consegue manter essa estrutura viva fora do corpo da mãe, né? No caso. Então, por isso o ovo representa a vida. Aqui nós temos, então, seria uma cadeira, um trono, um altar, enfim,
E Maria estaria ali sentada com o menino no colo e ela faz as mãos assim, como se estivesse protegendo ele, né? Porque ele é uma criancinha. No peito dele, se vocês perceberem, tem um espaço aberto, né? Representando o quê? Que o menino seria morto quando crescesse, né? Seria o sacrifício. Enfim. A segunda versão... Ah, só uma coisa. No fundo, tem duas pontas aí de terra, né? É a imagem da Baía de Porto Ligate. Porto Ligate é o lugar onde o Salvador Dalí viveu durante muito tempo. E ele pinta essas duas pontinhas aí em várias obras dele. Nessa outra, por exemplo, ó, é a segunda versão de 1950. Aqui já tem um monte de símbolos, né? Tem várias coisas. Tem mulheres na praia ali que são... Você está vendo aqui do lado de cá? Parece aquelas conchinhas, aquelas coisinhas que tem na praia, né? É medusa, não é medusa, é outro nome. Parece uma conchinha mesmo. E essa conchinha se transforma numa mulher meio angelical ali, como se ela estivesse louvando. Olha o menino no colo da mãe, agora o menino já não flutua mais. E o peito dele já está bem aberto e tem um pedaço de pão lá dentro. Representando o que Cristo mesmo disse: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu e tal. E a mãe continua com as mãos protegendo a criança, né? O ovo continua ali e agora a gente consegue ver melhor o fio de água, né? E a concha representando o batismo, por isso que tem água, né? Ou a pia batismal, enfim. Nós temos agora um altar embaixo dos pés da Virgem, né? Com vários símbolos também. Tem um rinoceronte ali, tem um peixe, que é o símbolo dos cristãos. Tem várias coisas aí, tá? Essa é a segunda versão da Madonna de Porto Ligate. E esse outro quadro que chama Metamorfose de Narciso. Narciso na mitologia seria um cara que era tão belo que um dia, as ninfas eram todas apaixonadas por ele, mas ele era tão belo que um dia ele se ajoelhou num lago para beber água e se viu no reflexo. Quando ele se viu, ele não conseguiu mais levantar, porque ele se apaixonou por ele mesmo, ele não sabia que era ele. E ele ficou apaixonado por aquela criatura lindíssima. E aí as ninfas ficaram com raiva e elas denunciaram Narciso, se não me engano, para Afrodite, e ela transformou ele em pedra. Por isso a metamorfose de Narciso. A gente percebe que tem uma figura humana ali agachada e do lado uma mão no mesmo formato do corpo do Narciso, segurando um ovo, e de dentro do ovo saindo a planta, a flor Narciso. Né? Nós temos um cão, temos um tabuleiro de xadrez e temos as ninfas lá no fundo. Tá? E por fim, essa tela que tem um nome imenso, chama Minha Mulher Nua Observando Seu Próprio Corpo Transformar-se em Degraus, 3 vértebras de uma coluna, Céu e Arquitetura, de 1945, também de Salvador Dalí. Né? Percebam ali que nós temos uma mulher nua e na frente dessa mulher temos uma imagem que é uma imagem arquitetônica, né? Uma estrutura arquitetônica que se transforma aí no corpo dessa mulher, tá? Por isso que é uma coisa meio sonho, meio realidade, né? Bom, é isso, pessoal. Esses foram os 5 movimentos que formam as vanguardas europeias. Espero ter ajudado vocês e espero que a aula não tenha sido muito chata, tá bom? Mais adiante nós vamos ter atividades a respeito desse assunto.